A taxa Selic. Uma palavrinha que você já deve ter ouvido por aí. Mas será que sabe exatamente o que ela significa e como ela pode afetar a sua vida financeira? Se você já se perguntou o que é a Selic e como ela pode influenciar os seus investimentos ou até mesmo o seu bolso, esse vídeo é para você. Neste vídeo vamos entender de uma vez por todas o que é a taxa Selic, como ela afeta suas finanças pessoais e, o mais importante, como ela pode ser uma verdadeira pedra no sapato nas suas finanças. Fica comigo, porque essa explicação vai ser um divisor de água no seu entendimento sobre economia e finanças. Bom, então vamos à pergunta. O que é a taxa Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Mas o que isso realmente significa? Ela é a taxa que o Banco Central utiliza para definir o custo de dinheiro no país. Ou seja, o quanto os bancos pagam uns aos outros para pegar dinheiro emprestado do Banco Central. A partir desta taxa, os juros das instituições financeiras para os consumidores acabam sendo definidos. Então, se a Selic aumenta, você provavelmente vai sentir na ponta do lápis um aumento nas taxas de juros dos seus financiamentos, do seu cartão de crédito e até do seu empréstimo pessoal. Quando ela diminui, o contrário acontece. Você paga menos juros nas dívidas e consegue taxas melhores em investimentos. Para que serve a taxa Selic? Bom, agora você deve estar se perguntando, mas qual a função dela no nosso dia a dia? A Selic tem um papel fundamental no controle da inflação e no crescimento da economia. O Banco Central utiliza a Selic para controlar a quantidade de dinheiro que circula no mercado e, com isso, regular a economia. Quando a inflação está muito alta, o Banco Central tende a aumentar a Selic para desaquecer a economia, ou seja, para reduzir o consumo e, consequentemente, os preços. Por outro lado, quando a economia está mais fraca, com baixo crescimento, o Banco Central pode reduzir a Selic para estimular o consumo e o crédito, ajudando a aquecer a economia. Então, a Selic tem o poder de influenciar diretamente o ritmo da economia do país. Pontos positivos da taxa Selic. Agora, vamos falar dos pontos positivos dessa taxa. A Selic tem uma função importante no controle da inflação, que é a principal inimiga do poder de compra da população. Quando ela está alta, ela ajuda a segurar a inflação, mantendo o aumento de preços mais controlado. Isso é bom para quem precisa planejar seus gastos, pois evita que os preços subam de maneira descontrolada, prejudicando a renda das famílias. Além disso, para quem tem dinheiro investido em renda fixa, como CDB, Tesouro Direto ou fundos de investimentos, a alta da Selic pode ser um ponto positivo, já que esses investimentos tendem a render mais quando a taxa sobe. Então, para os investidores, uma Selic alta pode significar maiores rendimentos e uma proteção contra a perda do poder de compra causada pela inflação. Pontos negativos da taxa Selic. Mas nem tudo são flores, né? A Selic também tem seus pontos negativos, principalmente para quem não está preparado para os efeitos dela no bolso. Quando a Selic sobe, a taxa de juros de financiamentos e empréstimos também sobem. E isso pode ser um verdadeiro pesadelo para quem tem dívidas, especialmente as de longo prazo, como financiamento de carro ou imóvel. O aumento da Selic pode deixar as parcelas mais caras e quem já tem um orçamento apertado pode sofrer para pagar essas dívidas. E não é só para quem já tem dívidas que isso pode ser um problema. Quem depende de crédito fácil para consumir, no caso de parcelamentos de compras, pode sentir um impacto grande no momento de pagar as faturas. Outro ponto negativo é que, com a Selic alta, o consumo tende a cair. Isso significa que o mercado fica mais retraído, as empresas vendem menos e a economia desacelera. Para quem tem um negócio, isso pode gerar uma queda na demanda por produtos e serviços, afetando diretamente as finanças da empresa e, consequentemente, de quem depende do mercado de trabalho. Como a Selic pode ser uma pedra no sapato nas finanças das pessoas. E como isso se encaixa no contexto das finanças pessoais? Vamos te dar um exemplo simples. Se você tem uma dívida no cartão de crédito, a Selic alta pode transformar essa dívida em algo muito mais difícil de pagar. Isso acontece porque o custo do crédito fica mais alto e as parcelas que antes estavam dentro do seu orçamento podem sair do controle. Além disso, a Selic alta pode limitar o poder de compra das pessoas. Com os juros altos, o crédito se torna mais caro e as pessoas começam a consumir menos, o que gera uma desaceleração da economia. E em tempos de juros altos, quem não se planejou e não tem uma reserva financeira para emergências pode ter dificuldades ainda maiores. Ou seja,
A Selic, quando está mais alta, pode afetar diretamente seu orçamento e suas finanças pessoais, fazendo com que você tenha que se ajustar constantemente a um cenário mais apertado. Agora que você já sabe o que é a taxa Selic, como ela funciona, seus pontos positivos e negativos e como ela pode ser uma pedra no sapato nas suas finanças, que tal se preparar para enfrentar esse cenário? Planejar-se financeiramente é a chave para passar por momentos de alta da Selic sem maiores dificuldades. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo sobre como a Selic já afetou ou pode afetar a sua vida financeira. E claro, se inscreva no canal para mais dicas e informações sobre finanças que vão transformar a sua forma de lidar com o dinheiro. Até o próximo vídeo.